Bom dia, amados! Saindo agora do nosso momento de oração, diante de toda essa situação que nós estamos vivendo, aonde estão fechando escolas, estabelecimentos, estão querendo fechar até mesmo as igrejas, ali na oração o Senhor me trouxe à memória uma passagem lá em Daniel, no capítulo 3, que fala sobre um decreto de um rei, e fala de 3 jovens servos de Deus, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se renderam a esse decreto. E a palavra vai nos falar em Daniel 3, no versículo 10. Que a palavra diz assim, vou ler a partir do 10, aonde os caldeus chegaram diante do rei, acusando o povo de Deus, e a palavra diz assim: Tu, ó rei, fizeste um decreto, pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que se prostrasse e adorasse, qualquer que não se prostrasse e adorasse, seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. E eles continuaram acusando, falando: há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoraram. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: É de propósito, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus Deus, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, estáis prontos quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz? Bom és, mas se não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Essa foram a palavra do rei. Então Sadraque, Mesaque e Abednego responderam e disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos e que nos pode livrar, ele nos livrará do forno de fogo ardente da tua mão, ó rei. E eles continuaram dizendo assim para o rei: E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Ali nós vemos 3 servos de Deus que não se renderam ao decreto do rei, mesmo sob ameaça, mesmo o rei tendo ameaçado que jogaria eles na fornalha de fogo. Eles preferiram confiar em Deus, preferiram confiar na palavra de Deus, no poder de Deus, e não se renderam. E eles ainda falaram, se Deus quiser, ele nos livra, ele é poderoso para nos livrar, para nos guardar, mas se ele não nos livrar, ele ainda é o nosso Deus. Se ele não nos livrar, nós não vamos nos render ao teu decreto, rei. Foram essas palavras que Sadraque, Mesaque e Abednego disseram, e é nisso que nós temos que crer. E a palavra segue dizendo que na verdade eles foram lançados na fornalha de fogo ardente, e a fornalha ela foi aquecida 7 vezes mais, e o fogo era tão forte, a fornalha era tão quente, que os homens que lançaram Sadraque, Mesaque e Abednego dentro daquela fornalha, só de chegar perto
morreram queimados. Mas a palavra segue dizendo que ali, no meio daquela fornalha, apareceu um quarto homem, o anjo do Senhor. Ali era Jesus, junto com os servos dele, dentro daquela fornalha. E a palavra diz que o rei ele se apavorou, porque ele tinha lançado 3 homens, e como agora ele estava vendo 4 homens, ele perguntou o que estava acontecendo. Não eram 3 homens que nós tínhamos lançado dentro da fornalha? Como que agora eu vejo 4? O quarto homem era Jesus, junto com Sadraque, Mesaque e Abednego. Era Deus ali livrando, e a palavra vai dizer que o rei tirou aqueles homens de dentro daquela fornalha, tirou os servos de Deus dali, e a palavra diz que nada, não havia nenhuma chamuscadinha na vida deles, e nem cheirando a fumaça eles estavam inteiros, nem a roupa deles estavam cheirando a fumaça. Por quê, queridos? Porque eles preferiram confiar em Deus, eles preferiram confiar no poder de Deus, eles preferiram acreditar na salvação de Deus. Eles não se renderam ao decreto do rei, e o rei ele teve que reconhecer a soberania do nosso Deus. O rei ele teve que reconhecer o poder do nosso Deus. O rei ele teve que se dobrar diante do nosso Deus, porque aqueles homens de Deus não se renderam ao decreto dele, mesmo sendo jogado na fornalha de fogo. Eles não se renderam, eles não se prostraram, eles continuaram adorando o nosso Deus vivo. E a palavra que eu tenho para dizer para você: não se renda, igreja, não se renda, não se dobre ao decreto de Satanás. Nós sabemos que tudo isso procede do inimigo para calar a voz da igreja, para fechar as portas da igreja, para o evangelho não ser mais pregado. A palavra diz que o Senhor Jesus Cristo ele está voltando, as coisas estão acontecendo, e quanto mais perto está da volta de Jesus, mais o inimigo fica furioso, e ele quer calar a voz da igreja, ele quer parar a igreja. Mas nós não podemos nos render, nós não podemos nos dobrar, nós temos que fazer como os profetas de antigamente, nós temos que fazer como esses 3 homens e crer no poder de Deus, e não se render ao decreto do homem, não se render ao decreto de Satanás, porque Deus, o nosso Deus, ele é poderoso para nos livrar. Se ele quiser nos livrar, ele vai nos livrar. Ele tem todo o poder para isso. A palavra nos mostra isso. A palavra nos revela isso. E nós temos que crer na palavra de Deus. Nós temos que estar firmada na palavra de Deus. Não se renda. Ele é poderoso para nos livrar. Mas mesmo que não nos livre, a gente não pode se render. A palavra diz que a salvação ela vem para aqueles que perseveram. Perseverais até o fim e sereis salvo. É essa palavra que eu deixo para você nessa manhã. Não se renda, igreja. Não se renda, não se cale, não feche as portas.